Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp Dome nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. No momento que você acerta os ponteiros, a doença vai embora. Se você for na floresta amazônica e cortar as árvores da floresta amazônica, você não precisa convidar nenhum animal de floresta para ir embora. Eles vão embora. Você não precisa convidar nenhum animal de deserto para mudar para lá. Eles mudam. Mudou a ecologia, os animais mudam. Animais de floresta vão embora, animais de deserto chegam. Se você muda a ecologia corporal, as doenças vão embora. Uma doença não consegue permanecer num corpo ecologicamente saudável. É impossível uma doença ficar num corpo saudável. Então, no momento que você melhora a sua fisiologia, que você melhora a sua ecologia corporal, as doenças vão embora. E se as doenças vão embora, consequentemente, você vai viver mais. O segredo é você preservar a saúde e viver muito. Porque automaticamente, no momento que você preserva a saúde, você vive muito. Vive muito mais do que você ia viver. Porque a maioria das mortes ocorre por doença. Ninguém morre porque ficou velho. Morre porque o coração falhou, porque o fígado falhou, porque o rim falhou, porque não deu mais, porque o sistema imunológico falhou. Você morre por doença, não pela velhice em si. Se eu consigo retirar as doenças da velhice, porque se você olha no reino animal, você vai ver que o leão, pouco antes de morrer, ainda está correndo ainda está caçando, ainda está brigando. Você vê o pássaro, ainda está voando. Você não vê nenhum pássaro, agora ele não voa mais, coitado. Entendeu? Ele, na véspera dele morrer, ele está lá voando, cuidando da vida dele. Você olha na natureza, é só o homem que isso acontece, o ser humano. Ele adoece. Não há necessidade de remédio. Deixa eu falar para você. Todas as vezes que você coloca um remédio na boca, o corpo não sabe o que fazer com ele. Todas as vezes que você coloca um nutriente na boca, o corpo sabe o que fazer com ele. Quando você coloca uma vitamina B12 na boca, o corpo, desde que corpo é corpo, tem vitamina B12 no corpo. Agora, ninguém tem deficiência de Prozac. Quando você coloca um Prozac na boca, o corpo fala assim, o que é isso? O que eu faço com isso? Você coloca um beta-bloqueador na boca, o corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Aí dá um efeito colateral. Me traga qualquer bula de qualquer remédio que você quiser aqui. Eu vou lhe mostrar que tem efeito colateral. Claro que tem. Aquilo é uma molécula estranha. Então o segredo é você conseguir viver sem... Qual é a diferença de um suplemento para um remédio? Eu tomo 14 cápsulas de manhã. Eu viajo o mundo inteiro. Eu vou buscar o meu café, coloco as 14 cápsulas na mesa. Quando eu volto, sempre tem um curioso. Pô, você toma remédio, querido. Eu nunca pus um remédio na boca. Oh, mas isso aqui? Isso aqui não. Isso aqui é suplemento. O que é isso? Isso é ômega 3. Ômega 3 está no meu corpo, pô. Quando eu giro uma cápsula de ômega 3, o corpo sabe o que fazer com isso. Ah, o que é isso aqui? Isso aqui é magnésio. Magnésio tem no meu corpo. Ele sabe o que fazer com isso. É muito diferente você colocar um suplemento e você colocar um remédio. Tem gente tomando 10, 11 remédios diferentes, tudo intoxicado. Quando eu recebo um paciente que está tomando 10, 11 remédios, sabe o que eu faço? Eu paro tudo. Eles melhoram. A família fica encantada. Pô, esse médico é milagroso. Não, eu só parei os remédios. Só isso. O modelo vigente médico, ele é muito bom para a medicina aguda. Se eu sofrer uma fratura ali, eu quero ir para um hospital. Mas não funciona para as doenças crônicas. Essa é a grande verdade. Nós, médicos, fomos desde o segundo, terceiro ano de medicina, sofremos uma lavagem cerebral de que nós devemos trabalhar com remédio. E remédio não cura, remédio remedia, o próprio nome já diz, remédio. E o que acontece é que os remédios são feitos para melhorar a sintomatologia. Eu tenho uma analogia que eu faço, Wallace, que é o seguinte: você é dono de uma fábrica de fogos de artifício e você está preocupado que a sua fábrica vai pegar fogo. Aí você monta um alarme e coloca na cabeceira da sua cama. Se algum dia a fábrica pegar fogo, o alarme vai tocar.
Uma noite, 2 horas da manhã, você é acordado com o alarme tocando. Você vai lá, corta o fio e volta a dormir. Ou seja, não te perturbou aquela noite, mas vai te perturbar no dia seguinte que a sua fábrica pegou fogo. É mais ou menos assim. Um indivíduo que tem uma doença crônica, se eu dou para ele um remédio, um anti-inflamatório da vida, por exemplo, ele vai diminuir a sintomatologia, mas a doença continua prosperando do mesmo jeito, ou em alguns casos, até mais. E a perspectiva é muito ruim, porque enquanto lá na Faculdade de Medicina não mudar o modelo, não mudar o paradigma, isso vai se perpetuar. Porque o médico sai de lá formado pensando o seguinte: a única coisa que eu posso fazer é dar remédio. O que eu aprendi, é o que ele aprendeu. O Mark Twain tinha um ditado que ele dizia assim: se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Sim. Então, o médico sai de lá acreditando que ele só vai resolver com o remédio.